Tem algo que você acha importante, pensando no profissional da saúde, em alertá-lo, em compartilhar com eles alguma informação sobre a telemedicina daqui para frente? Quando eu falo telemedicina, eu estou abordando, né, o todo, o conceito como um todo. O que eu vejo é que, na prática, Cris, as clínicas, elas começaram a incluir a telemedicina, e aí a gente coloca a teleorientação, né, o telemonitoramento, a teleconsulta, começaram a incluir como uma modalidade de negócio. Quer dizer, é aquele profissional que tem os horários para fazer o teleatendimento, para olhar, muitas vezes, no WhatsApp, o que eu não gosto, né, para ver se o paciente precisa de alguma orientação, e ele deve incluir, inclusive, essa assistência adicional para uma teleorientação, né, porque os profissionais acabam por fazê-la através do telefone, devem incluir na sua precificação, devem colocar isso como hora trabalhada. Então, é Sim. importante que o profissional entenda que ele precisa se comprometer com esse paciente e, portanto, ele deve receber por isso. É bastante interessante a gente pensar que o WhatsApp surgiu como uma ferramenta fantástica de comunicação e invadiu a área de saúde de uma maneira que os médicos, a grande maioria, não dava o telefone celular para o seu paciente, né? Sim, e a partir do advento do WhatsApp, eu dou aulas, muitas aulas para médicos, falando sobre aspectos éticos e legais, né, na prática médica. E aí eu comecei a ver que os médicos se sentiam constrangidos de não dar o telefone celular. Então, quer dizer, você teve aí uma inversão de novo por causa da tecnologia. Assim, se fazia parte no dia a dia e se era uma forma de aproximação e o médico queria também se aproximar do seu paciente, por que não utilizar a ferramenta? Só que foi uma ferramenta que começou a ser utilizada de maneira imprópria. Primeiro que, e aqui vem o que eu gostaria de falar, respondendo a sua questão, primeiro que essa ferramenta começou a ser utilizada sem critério, né, os pacientes, nós não temos uma educação digital, então os pacientes começaram a escrever para os profissionais em qualquer horário, os profissionais respondiam, e aí criou-se, né, uma expectativa no paciente de que eles sempre seriam respondidos. Obviamente, o profissional, chega um momento em que ele não quer mais responder, mas quando ele não responde, o paciente se frustra, você cria, né, aquilo que era para ser uma aproximação, gera uma quebra no relacionamento, justamente porque algo que é muito interessante, uma ferramenta que é excelente, ela não era voltada para a saúde, passou a ser, e não foram colocadas as regras de forma clara. Foi o momento em que os médicos partiram para um segundo ponto, que foi, e isso eu cansei de falar em palestras, vamos colocar mensagens no status. Depois veio o WhatsApp Business, né? Mas dizendo, se for emergência, procure um pronto atendimento, né? Eu respondo entre tal e tal horário, né? Separe o seu telefone pessoal do seu telefone comercial. Então, isso é algo que eu me preocupa um pouco, porque a história da tele, né? Então, tudo muito fácil e acessível, né? Você tem um smartphone, você tem tudo na mão, em tese, todas as informações, você pode até acessar o prontuário eletrônico do paciente. A gente tem que tomar cuidado com outro assunto sobre o qual a gente vai falar, que é a questão da proteção de dados. Quando você capilariza demais, né, você corre o risco de se perder. Então, essas orientações... E a prontidão também, nessa questão de o paciente achar que o médico está em prontidão o tempo todo para atendê-lo, e não pode ser assim. Ele não está, né? E se ele estiver, ele precisa ser remunerado por isso. Então, é importante que a gente entenda. E essa questão, como a gente está colocando aqui, da exposição de dados, né, através de uma ferramenta como o WhatsApp, é bastante perigosa. É muito perigosa, porque essa ferramenta é uma ferramenta que permite o compartilhamento. Então, embora eu não consiga entrar no seu celular para ver o que você está conversando com alguém, eu consigo mandar a nossa conversa para quem eu quiser.
E quando nós fazemos, então, uma imagem, um print, é pior ainda, porque você ainda tem um armazenamento num banco de fotografias, né? Então, é muito fácil um compartilhamento equivocado. E todas essas problemáticas, elas precisam ser olhadas e sanadas, né? Não há qualquer problema de usar essas ferramentas, mas agora, né, quando a gente começa a olhar a tecnologia de uma outra forma, como inserida no nosso dia a dia, a gente tem que organizar o uso dessa tecnologia. E isso faz muita diferença, é o que você falou. Não é possível que nós fiquemos de prontidão o tempo inteiro, né? Entra uma mensagem, imediatamente você tem que responder. Não, você não tem que responder imediatamente, né? E se é uma urgência, a pessoa sabe que existe um telefone. Ninguém mais usa telefone fixo hoje. Tem um telefone fixo para ligar, ela pode marcar uma consulta. Existe uma outra maneira de atender. Então, isso é algo que eu entendo que é importante colocar nessa questão das teles, né? E lembrar que telemedicina é uma metodologia, é um ato médico. Então, nós temos de tomar também cuidado para não vulgarizar esse ato médico, não fazer atendimento em qualquer lugar, não descuidar da questão da confidencialidade, do sigilo, lembrar que os dados, né, eles precisam ser protegidos e existe aí uma integridade da informação que tem que ser preservada. Lembrar que o paciente ele precisa ser educado a ser atendido à distância também, e esse processo de educação faz parte do exercício da medicina, né? Os médicos, eles educam também seus pacientes. Então, todo esse processo, ele antes precisa ser organizado, como eu falei, dentro de um módulo de negócio. Eu preciso dar um termo de consentimento para o meu paciente, eu preciso dizer que meu paciente não pode compartilhar o vídeo da nossa conversa, ele não pode printar, né, no momento em que eu estou fazendo assistência, porque é como se ele estivesse dentro da minha sala, e esse paciente tem que entender isso. Se, nesse momento, nós fizermos um print aqui, nenhum problema, porque é público, mas se fosse uma consulta, né? Privado, né? Eu estou na minha casa, questões aqui, né, que são muito pessoais, e se eu me exponho enquanto paciente, eu preciso que essa minha intimidade seja preservada. Então, essa consideração que nesse momento, né, dessa invasão mais intensa tecnológica, que nós precisamos organizar, controlar e fazer um protocolo de atendimento, como tudo, né? A gente tem que criar uma sistemática. A sua fala me fez lembrar também, quando você falou das palestras, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra ano passado, na Faculdade de Medicina da USP, falando para uma turma específica, e eles me perguntaram, uma turma de residentes, e daí eles tinham me perguntado, Cris, como a gente faz para precificar, né, o atendimento online, o atendimento presencial, um é mais barato? Daí eu falo, não tem distinção no preço, porque, na realidade, o que o profissional está entregando numa consulta são os anos de estudo, conhecimento, aperfeiçoamento e toda a infraestrutura. Então, a infraestrutura do consultório é física, a infraestrutura da teleconsulta, da telemedicina, é outra, é investimento na segurança, investimento nos equipamentos e tudo. Então, assim, não tem porque um é mais fácil, não tem mais fácil, né? São questões que hoje estão amadurecendo. Eu acho importante eu gostei quando você também trouxe a questão do protocolo, do preparar, porque no meu dia a dia, quando eu estou lá dentro das clínicas, dos consultórios, reorganizando principalmente a parte financeira, a parte do treinamento das equipes, isso é algo que a gente fala muito, precisa ter muito claro com toda a equipe o que tem que acontecer, o como acontecer. Hoje mesmo, num cliente, o pessoal fala assim, Cris, a gente não está fazendo mais contrato com o paciente. Oi? Como assim? Não precisa. Eu falei, como não precisa? Né? Então, assim, são várias situações. Precisa, justamente, a gente está falando aqui da teleconsulta, tem os procedimentos, tem os protocolos, não é assim, não. Vamos, é avulso, né? Então, eu acho que a gente tem aí, e essa nossa fala eu acho muito importante por isso, tem muito para a gente divulgar, para a gente orientar. Nós estamos num processo de profissionalização, eu acho, da
saúde no Brasil. Os profissionais precisam entender que eles têm um negócio com responsabilidades, e daí entra o nosso próximo tópico, né, LGPD, que firme e forte. É um negócio que se tem na mão e tem as obrigações, tem os cuidados, e a gente tem que cuidar disso, né? Tem sentido? Sim, até antes da gente entrar no assunto LGPD, e você falou de responsabilidade, eu acho que é interessante a gente acrescentar, principalmente nessa questão de distinção, né, entre um atendimento presencial e um atendimento à distância, sob a ótica da responsabilidade civil, ética e criminal do médico, tanto faz se ele está na frente do paciente ou se na frente do paciente presencialmente, ou se é através de um equipamento, né? Porque aquilo que ele disser para o paciente, como eu falei, é um ato médico. E se houver uma consequência para esse paciente, ele vai responder da mesma maneira. Então, essa consciência de que há uma responsabilidade nesse atendimento é essencial. Então, jamais o preço vai ser menor porque eu estou atendendo, né, num primeiro momento, como aconteceu, da própria casa, né? Puxa, eu não preciso me deslocar para vários consultórios, consigo fazer o atendimento daqui, ótimo. Isso é uma facilidade? Mas não diminui em nada a responsabilidade do médico. Da mesma forma, eu coloquei a questão do WhatsApp também para reforçar que as orientações que o profissional dá através de um WhatsApp também são ato médico. E isso, inclusive, essas orientações, elas precisariam estar no prontuário. Cris, eu não conheço, e olha que você trabalha todos os dias com as clínicas e consultórios, e eu também, cada qual com uma visão. Eu não conheço quem tenha o trabalho de diariamente retirar aquelas conversas existentes, né, entre médico e paciente, do WhatsApp para arquivar, fazer um upload no prontuário. Também não vi. E muitas recomendações importantes ali, orientações a respeito de medicamento, algum sintoma que o paciente apresentou, ele informou tudo no WhatsApp, né? E essa conversa ficou onde? O paciente, se precisar utilizar contra o médico, vai usar. Ele vai, porque ele falou, porque o doutor disse tal coisa, e o doutor não lembra e não guardou, né? Sim. E daí, como é que fica? Como é que ele se... porque às vezes foi uma má interpretação, né, de uma frase, e daí a gente tem um cuidado também que a gente precisa ter. Como é importante sabermos escrever bem o português. Sem dúvida. Nossa. Se você escreve sem querer com letra maiúscula, a pessoa do outro lado pode se sentir ofendida. Se você não coloca uma reticência, um riso, o seu tom pode ser interpretado de maneira diferente, porque aqui, eu estou falando com você, eu vejo o seu sorriso, eu vejo o seu olhar, né, eu vejo os seus gestos, eu ouço a sua voz e consigo perceber se você está mais nervosa ou calma. Agora, no WhatsApp, isso não acontece, né? Então, é um cuidado. Eu já, por exemplo, alguns médicos que vão criando, principalmente cirurgiões plásticos, vão criando uma intimidade com o paciente e o paciente se sente muito confortável com o médico. E o médico passa a se sentir confortável com o paciente também, até para fazer certas brincadeiras. E tá tudo certo, não tem nenhum problema, somos pessoas. Mas já aconteceu de pacientes, não uma vez, mas algumas, de paciente falar, doutor, depois do procedimento cirúrgico, mas está doendo mais do que eu esperava que fosse doer. E o médico brincar, né, respondendo no WhatsApp, tá com frescura hoje, né? Gente, sério? Não tá com frescura, não era desmerecendo aquela dor, mas era querendo dizer assim, não, isso é normal, né? Hoje você tá mais sensível, o que aconteceu com você, né? Então, é alguma coisa assim. E isso ser juntado num processo para dizer que o médico não deu atenção para aquele relato de dor, que o médico desprezou aquilo. Você fala, é claro que ele não desprezou, só que houve depois uma intercorrência, uma complicação. De fato, talvez um olhar diferenciado naquele momento tivesse trazido uma outra postura e uma outra conduta terapêutica. Então, essa frasezinha
colaborou, claro que ela por si não vai gerar um dano, mas ela colaborou dentro de uma intercorrência para caracterizar um perfil do médico como negligente, como aquele que não parou de fato para ter um olhar atento para o seu paciente. Precisamos realmente. Eu tenho falado muito da postura profissional, do profissionalizar, no bom sentido. Eu acho que a gente não tem uma outra palavra, eu gostaria que tivesse uma outra, porque às vezes dá a impressão que é uma coisa chata, feia, o profissionalizar, mas não é, no sentido da gente deixar os processos bem estabelecidos, organizados, para que o profissional, o médico, o dentista, o psicólogo, ele esteja seguro na sua atuação, a sua equipe esteja também tranquila na sua atuação e, principalmente, o paciente esteja atendido nas suas expectativas, nas suas necessidades, né? Então, a gente precisa fazer isso fluir de uma forma leve, não precisa ser pesado, né? Mas precisa ser pensado, planejado, para que flua, né? E isso eu vejo muito, que a gente tem vários ambientes ainda da área da saúde que estão travados ainda, não tem essa visão necessária, a meu ver.